Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para quem nos acompanha em diferentes horários. Vamos continuar estudando a BNCC e se você não assistiu às partes 1 e 2 da BNCC, veja na descrição deste vídeo o link das aulas e acompanhe esse primeiro para que esta aula faça mais sentido, ok? Se você está gostando do canal, deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo, isso é fundamental para o canal sempre estar ativo. Se você quiser acompanhar esta e videoaulas sobre todos os conteúdos pedagógicos, acesse nosso site www.profdavi.com.br e adquira nosso curso pedagógico que aborda todos os assuntos pedagógicos para o concurso. Eu sou o professor Davi e estou com você para mais uma videoaula. Hoje vamos continuar estudando a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Certamente você já fez a leitura introdutória, já assistiu às duas últimas aulas que postamos sobre a BNCC e vamos continuar a estudando. É uma parte geral, mas que vale a pena compreender o sentido geral da BNCC e estudar essas páginas de número 7 a 32 que estão contempladas na parte geral do edital, ok? Abra seu arquivo e vamos aí fazer a leitura. Quero convidar você para ir na página de número 10, para falarmos dos marcos legais que embasam a BNCC, ok? A BNCC, ela não é um fruto do acaso, não é algo que resolveram, vamos fazer uma base. Não. Ela é fruto de uma construção histórica de legislações, lutas e apontamentos que levaram e que culminaram na construção, na elaboração dessa base nacional comum. Vamos verificar alguns preceitos e alguns antecedentes legais dentro da lei que sugeriam e que apontavam para a organização, para a homologação, para a construção dessa base nacional, ok? Vamos para a nossa lei maior, a nossa Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 205, reconhece a educação como direito fundamental compartilhado entre Estado, família e sociedade ao determinar que, veja só, a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, nós temos aqui uma educação que deve ser trabalhada de forma plena, a formação plena da pessoa, o seu preparo para a cidadania e sua qualificação para o trabalho. Mas como mesclar tudo isso? Uma formação plena, uma preparação para o trabalho e uma preparação para o exercício da cidadania, construindo uma base que levasse todas as escolas a caminharem num sentido de formação integral do sujeito. Então, para atender essas finalidades da Constituição, a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, posteriormente, em 1996, ela trouxe novos apontamentos. Vejam só. Para entender a tais finalidades do âmbito da educação escolar, a Constituição, no artigo 210, já reconhece a necessidade de que sejam fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a própria LDB, Constituição, já aponta a organização de conteúdos comuns, de conteúdos mínimos gerais para a organização do ensino. Com base nesses marcos da Constituição, a LDB, no seu artigo 9, lá nos incumbências da União. Aliás, se você não assistiu, assista a aula de número 4 da LDB, que vai tratar disso. Com base nesses marcos, a LDB, no inciso 4 de seu artigo 9, afirma que cabe à União. Qual a responsabilidade da União, do Estado Federativo, do país? Estabelecer, em colaboração com estados, o Distrito Federal e município, o quê? Competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum, ok? Então,
o governo federal, em parceria com municípios, Distrito Federal e com os estados, ele organizará competências e diretrizes para a educação, de modo a organizar conteúdos mínimos, um currículo geral. Mas esse trabalho visa formar competências e diretrizes, organizar essas competências, apontar diretrizes. Então, por isso, nós já tivemos as diretrizes curriculares nacionais que antecederam a BNCC e hoje temos a BNCC que vem com essa força de competências, que quem assistiu à última aula sobre as 10 competências gerais da educação básica sabe muito bem do que eu estou falando. Então, essas competências e diretrizes serão organizadas e elaboradas, estabelecidas pela União em colaboração com todas as outras esferas administrativas, para que educação infantil, ensino fundamental e médio tenham um currículo mínimo, conteúdos mínimos para que todos os alunos em todas as escolas possam ser contemplados com a formação básica comum, ok? Continuando. Vamos continuar na LDB. Naquele artigo que nós falamos, no artigo passado, que trata da LDB, o último, que fala das competências e diretrizes básicas para a organização de um currículo com conteúdos mínimos, nós temos 2 pontos que vale a pena destacar. Vejam só. Primeiro, nesse artigo da LDB, deixa eu mudar aqui. Nesse artigo, a LDB deixa claro 2 conceitos decisivos para todo o desenvolvimento da questão curricular no Brasil. Ok? Quais são eles? O primeiro, já antecipado pela Constituição, estabelece a relação entre o que é básico comum e o que é diverso em matéria curricular. As competências e diretrizes são comuns, os currículos são diversos, ou seja, tanto a Constituição e a LDB apontam que a União Federal, os estados, municípios e Distrito Federal, em colaboração, estabelecerão uma base comum, diretrizes e competências gerais para que todos organizem isso. Esse estabelecimento de normas gerais, ele auxilia cada sistema municipal, do Distrito Federal e estadual a organizarem seus respectivos currículos e propostas curriculares. Por quê? As competências e diretrizes são algo comuns, nacionais. Temos base nacional, diretrizes curriculares nacionais, então são gerais. Agora, os currículos, não há um currículo nacional. Cada rede e sistema possui o seu. Ok? Então, o primeiro aspecto é que nós temos uma parte comum, que é universal, e uma parte específica, que é uma parte curricular e local. O segundo aspecto se refere ao foco do currículo, ao dizer que os conteúdos curriculares estão a serviço do desenvolvimento de competências. A LDB orienta a definição das aprendizagens essenciais e não apenas dos conteúdos mínimos a serem ensinados. Essas são 2 noções fundantes da BNCC. Ou seja, a ideia de que há uma parte geral e há uma parte específica para cada sistema, que é o seu currículo. O segundo aspecto está relacionado à função da educação, a função do trabalho e do currículo em desenvolver competências e habilidades que sejam mínimas. E a LDB dá orientação para essas aprendizagens gerais, deixando claro que o aluno deve desenvolver em cada etapa, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, alguns aspectos, algumas competências e habilidades. Se você for procurar as seções que tratam de cada etapa, você vai ver claramente na LDB. Em relação àquilo que é básico, aquilo que todos devem ter, e aquilo que é diverso, aquilo que é específico de cada regionalidade, a LDB, no seu artigo 26, traz um apontamento importante para a nossa discussão. Vejam só. Os currículos da educação infantil e do ensino médio, do ensino fundamental e médio, devem ter... O que eles devem ter? Base nacional comum. Isso aqui já estava na LDB. E talvez hoje a gente faça mais relações entre isso e a BNCC, mas já estava lá.
a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura e da economia dos educandos. Ou seja, temos uma parte geral, mas cada sistema e cada escola irá complementar a base. O que é complementar? Não é colocar o que falta, é acrescentar aquilo que já está completo. É uma base, uma parte diversificada atendendo às características regionais da localidade. Mas então a Base Nacional Comum Curricular, ela já é preconizada na LDB e ela já estava prevista há muito tempo. E todas as ações que foram organizadas, as diretrizes, desde os parâmetros, foram instrumentos que permitiram a construção de uma política para a organização e estabelecimento da BNCC. Ok? Continuando. Essa orientação induziu a concepção do conhecimento curricular contextualizado pela realidade local, social e individual da escola e do seu alunado, que foi o norte das diretrizes curriculares traçadas pelo Conselho Nacional da Educação ao longo da década de 1990, bem como sua revisão nos anos 2000. Ou seja, na década de 90, nós tivemos algumas diretrizes que orientavam a organização do trabalho pedagógico. Posteriormente, no ano 2000, lançadas, se não me engano, no ano de 2010, foram lançadas as novas diretrizes curriculares nacionais, as novas DCNs. E todos esses documentos, eles davam assim uma orientação de como contextualizar os conteúdos comuns nos currículos da escola, entendendo que o currículo ele precisa ser contextualizado, ser social, ser local, se identificar com a clientela e com o alunado daquela escola. Ok? Posteriormente, nós vamos ver o conceito de contextualização, que é muito importante você anotar, tá beleza? Em 2010, o CNE promulgou novas DCNs. Eu nem prestei atenção que estava aqui na frente e acabei falando, 2010 mesmo. Ampliando e organizando o conceito de contextualização. De acordo com as DCNs, qual é o conceito de contextualização? Então, se é conceito, você tem que copiar aí no seu caderno, porque é muito importante, tá beleza? O que é contextualização? Contextualização é a inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e a diversidade cultural, resgatando e respeitando as várias manifestações de cada comunidade, ok? Isso é contextualização conforme a DCN, conforme as Diretrizes Curriculares Nacionais de 2010. O que é contextualização? A inclusão, a valorização das diferenças e o atendimento à pluralidade e à diversidade cultural, resgatando o respeito às várias manifestações de cada comunidade. Então, é um aspecto importante. Ah, mas isso não é BNCC, mas está na BNCC. Então, vale a pena, ok? Posteriormente, depois de 2010, nós tivemos avanços na busca de estabelecer metas e objetivos para o novo tempo, através do Plano Nacional de Educação. A Lei 13.005 de 2014 promulgou o Plano Nacional de Educação, que também reforça e reitera a necessidade dessa base, dessa organização de conteúdos e conceitos. Então vamos conhecer e ver o que o Plano Nacional de Educação aponta e estabelece acerca da Base Nacional Comum Curricular. O PNE diz o seguinte: estabelecer e implantar, mediante pactuação interfederativa, União, Estado, Distrito Federal e municípios, diretrizes pedagógicas para educação básica e base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitadas as diversidades regional, estadual e local. Ou seja, organizar diretrizes em uma base que seja comum para todas as esferas administrativas. Nesse sentido,
consoante aos marcos legais anteriores, o PNE afirma a importância de uma base nacional comum curricular para o Brasil, com foco na aprendizagem como estratégia para fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, referindo-se a direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então aqui, no Plano Nacional de Educação, nós temos a explicitação dessa necessidade. Então vocês estão observando ao longo de todas as referências que eu li, que nós lemos na Constituição, LDB, diretrizes curriculares e também no PNE, a necessidade e o apontamento para a elaboração, construção de uma base nacional comum curricular, para fortalecer, para subsidiar a elaboração e reformulação dos currículos de cada sistema, ok? Em 2017, a alteração da LDB trouxe... Em 2017, com a alteração da LDB, a legislação brasileira passa a utilizar concomitantemente duas nomenclaturas para se referir às finalidades da educação. Ou seja, quando nós falamos as finalidades que nós queremos, existem duas nomenclaturas que referem-se à mesma coisa. Vamos ao artigo 35, o 35A e o 36 no seu parágrafo 1º. Artigo 35. A Base Nacional Comum Curricular, ela definirá direitos e objetivos de aprendizagens do ensino médio, conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação, nas seguintes áreas do conhecimento. Então, o que a BNCC definirá? O que ela define? Direitos e objetivos de aprendizagens, ou seja, aquilo que o aluno tem o direito de aprender, e objetivos onde o aluno deve chegar, onde ele pode chegar, onde o trabalho será organizado, de que forma ele será organizado para atingir esse objetivo, esse direito do educando de aprender. Posteriormente, no próximo artigo 36, nós vemos o seguinte: organização das áreas de que trata o caput das respectivas competências e habilidades será feita de acordo com critérios estabelecidos em cada sistema. Ou seja, esses direitos e objetivos de aprendizagem também podem ser chamados de competências e habilidades, o que aquilo que será desenvolvido a partir da definição da Base Nacional Comum Curricular. A base define direitos e objetivos, ela define competências e habilidades também. E existem outros pontos. O principal é conteúdos essenciais. Nunca se esqueçam disso. A base estabelece conteúdos essenciais, mas direitos e objetivos, competências e habilidades, ok? Trata-se, portanto, de maneiras diferentes e intercambiáveis para designar algo comum, ou seja, aquilo que os estudantes devem aprender na educação básica, o que inclui tanto saberes quanto a capacidade de mobilizá-los e aplicá-los, ok? Nesses pequenos trechos que nós lemos aqui, nós vimos alguns apontamentos legais que deram origem à organização e ao trabalho da base. A base não é algo do acaso, como eu disse. Ela é fruto de uma construção, de movimentos e de lutas de educadores e da sociedade em função de uma aprendizagem mais uniforme, mais consistente e mais fortalecida. É algo que visa dar uma homogeneização na nossa educação básica, para que alunos de escolas públicas e particulares, escolas privadas, escolas de todo o país, possam ter um patamar mínimo, onde nunca poderão aprender menos que aquilo, sempre mais, tendo direito mínimo de conteúdos essenciais a serem aprendidos, ok? Um grande abraço, nos vemos na próxima aula e até mais, pessoal!